Na nossa aula de português de hoje, veremos novela e romance de ficção científica. A ficção científica nos apresenta histórias com circunstâncias inovadoras, que envolvem a ciência e a tecnologia. Essas narrativas, elas nos transportam para caminhos fascinantes, por vezes assustadores, nos conduzindo a avanços tecnológicos desconhecidos ou até mesmo a situações inexplicáveis. Gente, o próprio nome já diz, ficção científica. Ficção é coisas que fogem da nossa realidade. E científica que envolve a ciência, né? Então, eles vão fazer uma mistura bem grande dessa tecnologia, que às vezes vai ser assustadora, né? E às vezes inexplicável. Os textos de ficção científica, eles se ligam à literatura fantástica, aquele imaginário, aquela fantasia, transpõem para outro tempo ou espaços temas clássicos da literatura, né? Porque já que vai trabalhar muito a ficção relacionada à ciência, ela vai muito transpor para o futuro. Então é por isso que transpõe para outro tempo. Vocês vão se pegar no futuro. Cultiva o espírito heróico, aventureiro, grandes perigos e gigantescas batalhas. Coloca personagens jovens como defensores de um universo cuja harmonia está em perigo e deve ser restaurada. Relaciona-se a mitologias primitivas, lendas épicas, contos de fadas e narrativas épicas. Os gêneros novela e romance de ficção científica, eles vão lidar principalmente com o impacto da ciência efetivo ou imaginário sobre a sociedade ou os indivíduos. Dois momentos históricos impulsionaram a produção mundial literária desses gêneros, que foi a Revolução Industrial e a corrida espacial. Para muitos escritores, a ficção científica representa uma fonte de narrativa capaz de responder às indagações da humanidade diante de novos acontecimentos. A primeira obra, considerada oficialmente como ficção científica, é Frankenstein, de Mary Shelley, publicada em 1818. Nessa obra, o cientista Victor Frankenstein usa pedaços de cadáveres para fabricar um ser humano e energia elétrica para lhe dar vida. Então vejam que em 1818 ele já trabalhava com a questão da energia elétrica e querer fabricar um ser humano. Então, bem além, uma questão científica bem além para aquela data da época, 1818. Agora que vocês já sabem quais são as características de uma ficção científica, o que é que eles vão trabalhar, que é essa questão de ir para outro mundo, de tentar entender as coisas de outro mundo, agora vocês verão os temas, certo? Será fim do mundo, contatos com outros mundos, universos alternativos, outras dimensões, estudo, controle, compreensão da mente humana, espaços interiores, máquinas maravilhosas, vida artificial que é relacionada à robótica. Então, como serão os heróis, das novelas e romances de ficção científica? Vão ter uma sensação de estranheza diante do mundo, crise e reafirmação da própria identidade, um impulso para enfrentar grandes desafios e mudar o mundo. Ficção científica, o próprio nome já diz, vai ser algo irreal, algo que foge da nossa realidade, envolvido com a ciência. Então, vai ter tensão permanente entre o conhecido e o desconhecido, por exemplo, a chegada de um personagem estranho à Terra ou de um ser humano a um espaço ou tempo diferente do nosso. Tem muitos filmes que retratam essa situação aí, seres de outros planetas chegando à nossa Terra, ou então pessoas que se remetem a tempos passados ou a tempos futuros, certo? Situações além da imaginação, nas quais é necessário identificar, prever e controlar fenômenos inexplicáveis, como um cientista diante de um problema no laboratório. Também teremos a ciência como um triunfo do conhecido sobre o desconhecido. Também veremos benefícios versus malefícios, como a questão da bomba atômica, da dinamite, porque
Segundo a ciência, ela tem o seu lado bom, né? E também vai ter o seu lado ruim. O cientista, né? Ele vai ser vilão ou herói, que é o que há de comum entre Newton e Dr. Frankenstein, né? É aquela curiosidade pelo desconhecido, que vai fazer com que eles possam ir além, né, da realidade. A ficção científica, ela utiliza a matéria-prima da ciência, mas manipula instrumentos da ficção. A ficção científica, ela não tem compromisso com a verdade, mas com a imaginação e a fantasia. Uma boa história de ficção científica é a que consegue mostrar um universo diferente e, em geral, mais complexo que o nosso, com uma coerência satisfatória. Gente, o próprio nome já diz, ficção científica, foge da realidade. O objetivo da ficção científica não é prever o futuro, mas muitos autores acreditam que ela deve dar um passo à frente da ciência, prever seus desdobramentos, antecipar-se a eles. Algumas características da ficção científica: tentativa de fusão ou aproximação entre elementos de diferentes áreas do conhecimento. Vai envolver humor, física nuclear, cibernética, surrealismo, biologia, religião, semelhança de estrutura com outras formas clássicas de narrativa, que são viagens imaginárias, formas populares de contos de fadas, lendas, mitos, histórias de aventuras ou de terror. Também teremos recorrência de imagens e temas desenvolvidos a partir do fim do século XIX e fixados no Pulp Magazines entre as décadas de 1920 e 1940. A partir dos anos 60 é que se aproxima do mundo acadêmico e de alguns movimentos culturais de vanguarda e contemporâneos.